olhar. As depressões, de alguma forma, se ligam à ideia de alienação do trabalho? Ou seja, para a gente trazer um conceito marxista aqui para uma discussão que também é um pouco psicanalítica, como é que essa ideia essa perda de autonomia ou de controle e até de percepção de sentido do trabalho, para além de manter a própria sobrevivência, está ligada à depressão? Nossa, Haroldo, essa pergunta é complexa, né? Acho que o conceito de alienação, de fato, é muito importante, porque ele é um conceito que surge ali tanto na teoria social quanto na psiquiatria, né? O Pinel usava alienação, mas também, né, o Hegel, a filosofia aí, O Machado de Assis, o alienista, o, né? Tipo, o é um alienista, especialista, né? exatamente, né? O Marx, quer dizer, tem uma série de alienação é um conceito bastante complexo, mas é um conceito que dialoga muito, né, com o nosso assunto aqui, que a gente está tentando estabelecer esse vínculo, né, entre a doença mental e a alienação, né? Então, você tem várias possibilidades de realização de um vínculo, né, entre essas coisas, mas eu diria para você especificamente em relação à depressão, né, a gente teria que pensar qual que é o imperativo de subjetividade, né, dos tempos atuais, né? É a produção, né? O sujeito tem que produzir, né? Se o sujeito não produzir, se o sujeito não performar, ele não é nada, né? Então a gente tem de um lado, né, uma uma espécie de esmorecimento desse sujeito, né, diante desse imperativo da produção, quer dizer, o sujeito meio que desiste, digamos assim, né, diante desse imperativo de produção, mas por outro lado a gente tem algo que a gente pode olhar como uma espécie de revolta, né, contra esse imperativo de produção, né, o sujeito que se recusa, digamos assim, a entrar nessa roda, né, assim como a gente pode olhar para os transtornos alimentares como uma espécie de revolta do sujeito, né, contra o imperativo do consumo, que é um outro imperativo muito saliente, né, na nossa sociedade, né? Mas é complexo, Haroldo, analisar assim o vínculo, né? Porque acho que o que a gente deveria frisar numa primeira análise, né, numa primeira mirada do assunto, é que a relação de causalidade, quando a gente fala em transtornos mentais, não é a mesma que a gente vê como, por exemplo, na intoxicação de um trabalhador por amianto, né, que é uma relação de causalidade direta. Você vê, né, ou mercúrio, né, você vê o mercúrio ali, né, no organismo da pessoa, você vê o amianto, você vê, sei lá, pó de sílica no pulmão da pessoa, quer dizer, você vê claramente essas partículas, né, infundidas no organismo. Quando a gente fala em trabalho, a gente tem que trabalhar com uma relação de causalidade que é mais complexa, né? Por isso que é uma relação que a gente precisa estabelecer entre a vida desse sujeito, né? E os imperativos sociais, né? Então, esses são dois fatores, mas acima de tudo, o que a gente tem que analisar nesse caso é a organização do trabalho, quer dizer, como é que existe essa relação entre esses imperativos sociais, a história de vida desse sujeito e a organização do trabalho, que é, digamos assim, o fator central para a gente analisar quando a gente está falando em adoecimento pelo trabalho, né? Então, qual que é a minha preocupação, né? A gente olhar para depressão, para o sujeito deprimido, como uma relação de causalidade, assim, muito clara, né? Assim, a gente vai atrás do amianto, né? Digamos assim, análogo ao amianto nos casos de depressão. É claro, né, que da mesma maneira, por exemplo, que a gente olha para um caso de uma infância sem a presença dos pais ou por agressão dos pais, né, como tornando mais provável, digamos assim, transtornos, né, sei lá, dentre eles a depressão, a gente pode olhar para a organização do trabalho como tornando, né, mais provável, evidentemente, né, o processo de adoecimento. Mas é uma causalidade complexa, né? Tem um processo de complexidade que precisa ser analisado aí, né? E justamente o que eu acho que é importante destacar é a organização do trabalho,
né, a história de vida dessa pessoa e os imperativos sociais. A gente não pode olhar para a depressão sem olhar para as normas, né, de performance que a gente tem como dominando o nosso viver, né, em todos os Isso, ofícios. inclusive, fora do mundo do trabalho, né? Porque, digamos, é algo que é construído no ambiente do trabalho, mas que se expande, ou seja, você tem que cozinhar bem, você tem que, Exato. você tem que Jogar bem futebol, a sua jogar pelada do fim feio. de semana. Exato. Se você jogou mal, enfim, o seu time tem que ir bem. No final das Exato. contas, né? Porque a metáfora do time é muito usada hoje no mundo do trabalho. E, de Perfeito. certa forma, o fracasso do seu time de futebol é um fracasso pessoal também, muitas vezes. É, como que digamos, essa a ideologia do trabalho permeia o mundo exterior do trabalhador? Então, pois é, acho que isso vai sendo, né, por todos os meios, né? Você mencionou vários na sua primeira pergunta, né? Quer dizer, as redes, a cultura em geral, né? Os meios de comunicação, os discursos, né? Para a gente usar um termo mais amplo, assim, vão formando o sujeito, né? No seu contato com o social, eles vão transformando esse imperativo em algo que, que, que é quase que próprio do sujeito, né? Ele não vai conseguindo estabelecer a diferença entre o que ele quer, digamos assim, o desejo dele e esse imperativo. E todo o processo aí que a gente imagina que uma boa clínica, né, possa fazer é colocar um pouco esse espaço, né, entre esse desejo e esse imperativo que quase coloniza o desejo, né, do sujeito. Mas, de todo modo, né, as redes, eu diria, né, que tem um papel fundamental, né, pelo grau de contato, principalmente num país como o Brasil, né, um dos mais conectados do mundo, né, os maiores usuários de rede e de todo tipo de coisa, né, por exemplo, de apostas, né, a gente observou aí, né, reportagens recentes e programas falando do salto absurdo que teve no Brasil essa atividade de apostas, né? O sujeito fica lá, quer dizer, então, quer dizer, tem todo um imperativo social por trás disso. O sujeito quer ganhar, né? O sujeito está tão ferrado que ele acha que aquilo é um investimento, digamos assim. O sujeito se endivida com aquilo, seja ele da classe mais, né, popular, proletária, seja ele de uma classe mais abastada, né, numa universidade. Então, quer dizer, o sujeito, a realidade social é tão acachapante, né, que esse tipo de coisa parece ser uma salvação, né, para o cara. Ah, não, agora sim eu vou conseguir uma melhora. Não é à toa, aliás, né, que a gente deve olhar para o Brasil como um lugar privilegiado, né, de ansiedade, porque não é uma categoria psiquiátrica que está acontecendo aqui, né? É uma espécie de patologia social. A gente é um país ansioso porque a gente tem uma desigualdade absurda, né? Então o sujeito acha que ele pode sair daquela realidade absurda por essas vias, né? E o mais interessante, as classes, né, abastadas também têm uma ideia de enriquecimento rápido, né? Quer dizer, isso não é algo que é apenas, né, restrito às classes populares, embora, evidentemente, essas classes estejam sobrevivendo, né, diferentemente das classes abastadas. Né?